Rapaz, o Coronel Menezes é esperto, né? Ele traz torcida organizada. Aí não tem como competir, né, chefe? Mas, assim, eu sempre gosto de ouvir o Coronel Menezes falar, né, em palestrar, porque ele sempre tem esse jeito aí lúdico de passar as informações, né? Infelizmente, o que eu vou trazer aqui não vai ter condições de brincar, são coisas sérias, é desastre, né? Mas, primeiramente, a gente quer expor aqui a nossa honra por estarmos participando desse evento com essa magnitude, né, com essa envergadura, e representando a Defesa Civil do Amazonas, na pessoa do secretário Coronel Máximo, né, que infelizmente não pôde vir em função de outras agendas, né, mas pediu para que a gente viesse aqui e passasse essa mensagem e contribuísse, tá ok? Eu peço para que o colega projete ali a apresentação. A nós coube, né, trazermos esse tema, prevenção e gerenciamento de desastre, né? Estou como coordenador de operações da Defesa Civil do Amazonas, sou o Tenente-Coronel Adson. Pode passar. Passar. Isso. Ok, aqui a gente traz um extrato, né, dos principais desastres que ocorrem aqui no estado do Amazonas. Esses dados são extraídos do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, né, o S2ID. A gente percebe aí, eu vou chegar um pouquinho mais à frente, a gente percebe que, dentre os principais desastres, o desastre de inundação e de estiagem é o que mais acontece, e é o que também apresenta um maior potencial de causar danos, né, e prejuízos, tá ok? O de inundação com 59% de frequência e o de estiagem com 29%. Pode passar. Ok, aqui também, tendo como fonte o Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, a gente traz aí uma explanação de uma série histórica de 2005 até 2023, apenas o extrato de estiagem e inundação, né? A gente percebe, então, 3 picos de frequência de desastre de inundação. O que acontece? Em 2005, todos os 62 municípios decretaram situação de emergência em função da estiagem. Em 2010, 50, e depois desse período todo aqui, a gente só veio ter um outro pico no ano passado, em 2023, que, por sinal, tomou o lugar da maior seca, a maior estiagem que tivemos já registrado, né? Enquanto que o desastre de inundação, ele ocorre, de fato, com mais frequência, né? Mas os picos, né, não são tão acentuados quanto o de desastre de estiagem, né? Pode passar. Bom, esse outro quadro ele é de fundamental importância para a gente e também para as demais instituições que precisam se planejar, se preparar com relação às suas ações, porque ele traz aqui uma sazonalidade, né, entre os picos, tanto de enchente na cor azul, quanto de vazante na cor laranja. A gente associa a enchente como uma das principais causadoras de inundação. E a vazante traz consigo, geralmente, uma forte estiagem ou uma seca, certo? Então, para efeito de operacionalidade, a gente distribui as nossas ações em torno das principais calhas dos rios, que estão aqui na coluna da esquerda. E a gente nota que o período entre o pico de enchente e o pico de vazante, ele é mais curto quando comparado à transição da vazante para a enchente. Então, aqui, ó, da enchente para vazante, leva, em regra, 3 meses. Já da vazante para enchente, são 5 meses. Então, o rio ele demora mais para encher, mas ele vaza muito rápido. Tá ok? Importante porque a gente sabe que a gente vai ter pouco tempo para se preparar, principalmente, vocês vão ver mais à frente, para esse período de estiagem aí que está se avizinhando. Pode passar. Pode passar. Ok, aqui a gente traz
experiência, né, em função do período do ano passado, alguns principais impactos. Nós tivemos perda de arrecadação na ordem de R$1 bilhão, vai sentando o dedo aí. Tivemos prejuízo na indústria na ordem de quase R$1,5 bilhão, né? 62 municípios afetados, 600 mil pessoas também afetadas, comprometimento da navegação fluvial, vários pontos, né, foram bloqueados, foram impedidos, foram assoreados e não foi possível passar com navio de grande calado. Falta de combustível, no Alto Rio Negro, a gente destacou aqui, porque, de fato, nós só tivemos essa ocorrência de falta de combustível, lá para a região de São Gabriel da Cachoeira. Mas, se não fosse umas antecipações de exortações, de reuniões, de tratativas com as instituições responsáveis por esse fornecimento de combustível, a gente teria tido um cenário bem mais alarmante. Pode passar. E elevação de preços de insumos em geral, né? Pode passar. Detalhe, tudo isso aqui deriva do fator isolamento, não é verdade? A gente sabe, o estado do Amazonas é permeado por rios. Os rios, na verdade, são a nossa principal forma de locomoção. É pelos rios que chegam os mantimentos, chega um combustível que vai tocar a energia elétrica de quase 90% dos municípios do nosso estado. Quase 90% possuem a matriz energética à base de termoelétricas, né? E esse combustível vem pelos rios. Se não tem rio, não tem combustível, não tem energia, aí reação em cadeia. Todos esses problemas aí ocorrem, né? Daí também a gente para pensar na importância de a gente ter, por exemplo, uma comunicação por terra com os demais estados do Brasil. A BR-319, né, que é uma luta constante do governador, de alguns parlamentares, né, lá em Brasília, também lutando por isso, parlamentares aqui também, a gente sabe da importância dessa comunicação por terra. E também da melhoria da nossa malha viária, né, interna mesmo, no estado. Pode passar. Ok. Então, aqui a gente traz alguns aspectos, né, de como a Proteção e Defesa Civil tem atuado nesse cenário de estiagem. Aí vocês estão percebendo que a gente está focando muito na questão da estiagem, porque, no momento, é o desastre que mais está nos preocupando. É um período que está nos preocupando. E eu até ouso falar que nós já estamos atrasados nessa preocupação, nessa preparação. Tá bom? Pode ir clicando, por favor. Bom, a gente atua nas capacitações, né, de agentes, tanto agentes de defesa civil estaduais, quanto os agentes municipais, para que eles produzam seus respectivos planos de contingência voltado à estiagem, a erosões de margens fluviais, a queimadas, a incêndios florestais, etc. Certo? Ok? Sistema de Proteção e Defesa Civil, SISPDEC. A Defesa Civil, ela, graças a Deus, conseguiu implementar um sistema informatizado que vai permitir uma troca de informações mais célere entre a Defesa Civil estadual e as defesas civis municipais. Porque a Defesa Civil, ela é um sistema, né, que funciona nas 3 esferas, na federal, na estadual e na municipal. Contudo, né, é até motivo de algumas demandas que nós levamos ao governo federal, a gente nota a necessidade de ingerência, né? Porque as defesas civis municipais são subordinados aos municípios, certo? Que eles não têm ingerência conosco em termos de subordinação, apenas sistêmicas. Mas, com a implementação desse sistema, esse contato, essas tratativas estão sendo facilitadas, certo? Lá, nesse sistema, eles inserem, por exemplo, as informações de ocorrências que aconteceram nos municípios, inserem o mapeamento das áreas de risco, contribuem para isso, inserem informações do tipo de quais são os desastres que mais acontecem, quais são as necessidades,
Existe também um protocolo de reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, que também está sendo canalizado por esse sistema. Controle de bens, né, entregues, bem patrimonial, de equipamentos, tudo está sendo manobrado e manuseado através desse sistema. Pode passar. Também fizemos a implementação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, com apoio, inclusive, dessa Casa Legislativa, né? Foi aprovada, foi promulgada essa lei, que agora a gente, através desse fundo, pode dar uma celeridade maior nas transferências de recursos para efeito de resposta a desastres para os municípios, que, pela forma tradicional, que era a celebração de convênios, são requeridas muitas documentações, a burocracia é muito grande, né? Tem várias certificações que o município tem que ter, certidão de débito de X, de Y, dizer que às vezes inviabiliza e trava esse repasse. Com o surgimento desse fundo, essa transferência ela é mais célere, certo? Pode passar. Ok, o implemento das soluções alternativas para provimento de água potável, também, né, a gente sabe que nós temos aí o projeto Água Boa, que lá em 2019 iniciou com o uso daqueles saltazeis, né, conhecidos, que são aquelas estruturas elevadas com uma caixa de 5.000 litros, que provê água potável para um número de até 100.000 famílias, tá ok? 100.000 famílias. E isso tem sido um sucesso, né, porque de lá para cá a gente conseguiu implementar mais de 500 unidades desses purificadores. E também tem ocorrido variantes nesse sistema. Às vezes a gente usa esse equipamento em cima de uma embarcação e a gente começa a chamar isso aí de estação de tratamento de água móvel, das ETANs. Por quê? A ideia é avançar essas embarcações a pontos estratégicos para diminuir a distância que o ribeirinho deve percorrer para ir lá com seu recipiente e recolher sua água potável. Tá bom? Realizando reuniões antecipadas com diversas instituições, aí estão englobadas todas as instituições, seja pública, seja privada, seja da esfera federal, municipal, estadual, todas as instituições que, de alguma forma, têm alguma competência ou algum impacto relacionado com esse desastre de estiagem, a gente coloca num grupo e reúne periodicamente para passar o acompanhamento dos prognósticos, para ver o que pode ser implementado de estratégia de atuação, etc. Tá ok? Flexibilização de programas de governo, né? A gente, no ano passado, foi feito muito isso aí, o Merenda em Casa, né? Para quem não conhece, é um programa que foi elaborado pela SEDUC, que, como os alunos não podiam frequentar as aulas no período que o rio estava seco, e muitos dos alunos iriam para a aula apenas para comer, essa é a realidade, né, de muita gente aí no interior do estado. Então, essa merenda que ele iria receber na escola chegava até a casa dele. Como? Embarcações de pequeno calado, canoas, lanchinhas pequenas, onde pudesse estar trafegando, a pessoal da SEDUC iria levar essa merenda em casa, certo? O prato cheio também, que foi colocado a custo quase zero, né, nesse período, anistia de algumas dívidas, né, antecipação de benefícios, um dos exemplos é o auxílio estadual permanente, que foi antecipado num determinado período, e a compra de produção agrícola lá de ponta de linha, para o pessoal não perder, não ter um prejuízo ainda maior. Ok, articulação junto ao governo federal na questão das dragagens, na manutenção dos portos, aeroportos, na questão, inclusive, do avanço das obras da BR-319, a entrega de ajuda humanitária, que nós também fizemos, em uma grande monta, foram quase 95.000 toneladas, né, de cestas básicas entregues, e isso foi em tempo recorde, tá ok? Olha só, em aproximadamente 30 dias, a gente conseguiu fazer com que essas cestas básicas chegassem em período de estiagem, com dificuldade de trafegabilidade nos rios, a todos os municípios do Amazonas, tá bom? Então, isso foi um marco, de fato, que nos orgulha muito,
porque não tinha sido feito isso até o momento, certo? E nós conseguimos realizar. Instalação de réguas linimétricas, né? Esses equipamentos, eles permitem que a Defesa Civil e outras agências, né, de monitoramento do regime hidrológico possam aprimorar essa informação, né, esse estudo. São estações fluviométricas, certo? À base de réguas que vão estar medindo ali o nível do rio diariamente, isso aí vai para um banco de dados e depois a gente faz uma exposição e acompanha, né, essa série. Pode passar. Instalação de monitores de qualidade do ar, em parceria com o SEMA e algumas outras instituições também. A gente tem trabalhado nesse sentido. Ampla difusão de alertas e boletins meteorológicos, certo? A gente tem feito isso para todas essas instituições que a gente costuma reunir, e também essa exposição dos alertas e dos boletins estão no nosso site, mas, paralelo a isso, a gente também encaminha periodicamente para essas instituições. Fornecimento de estudo das áreas de risco, né? Existe um estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, onde ele define quais são as áreas de risco geológico, hidrológico, em algumas partes do nosso estado. Isso aí a gente tem disponibilizado no nosso site e também estamos alimentando já por força do sistema que eu acabei de mencionar para vocês, né, do sistema de informação sobre desastre. Ok, pode passar. Bom, existem vários fatores, né, que contribuem para o agravamento ou para a intensidade da vazante e da enchente. Um deles está relacionado com o monitoramento ali das anomalias de temperaturas de superfície do mar, certo? E aí a gente está falando em El Niño e Laninha. O El Niño, né, ele é aquele fenômeno que, para cá, para a nossa região, ele diminui a formação de chuvas na nossa região. O Laninha é o contrário, ele contribui para a formação de chuvas, certo? Então, a gente percebe que, aqui no gráfico da direita, a gente tem, aí o que está em cinza está neutro, tá ok? O que está em azul é o Laninha, o que está em vermelho é o El Niño. A gente percebe que, para esse ano, está prevista uma predominância do Laninha a partir do trimestre agosto, setembro e outubro, certo? Então, se é agosto, setembro e outubro, a gente, olhando lá para aquele quadro histórico de pico de vazante, a gente já percebe que, por exemplo, na calha do Juruá e do Purus, a gente já está com vazante. E o pico já está se aproximando. E os efeitos do Laninha, ou seja, o aumento no envio de chuvas, ele só vai ocorrer 3, 4 meses depois. Então, isso não vai nos safar, não vai nos ajudar. O fato de nós termos predominância de Laninha não vai nos ajudar. E a gente vai ver mais à frente que a situação dos níveis dos rios estão crítica. Comentando agora há pouco com um colega aqui na sala atrás, ele mencionou que, de fato, lá no Puraquequara, ano passado, ou em anos anteriores, o nível da água, nesse momento, nesse período, já estava X, e hoje ainda está menos alguma coisa. Está bem abaixo do que deveria estar. Então, a população, os moradores, os ribeirinhos já percebem essa diferença. É real. E isso é comprovado cientificamente, né, através dos estudos que a gente vai mostrar mais à frente. Pode passar? Ok, aqui é apenas uma imagem, né, da anomalia de precipitação, que o ideal aqui era que tudo tivesse no branco, que é a condição normal, e aqui é o esperado para o trimestre de maio, junho, julho, em relação a quanto vai chover no estado do Amazonas. Notemos que apenas ali a região norte do Amazonas é que tem anomalia positiva de precipitação. Vai chover mais do que o esperado para a época do ano. Mas os demais estão ou na normalidade ou aqui abaixo do normal. Escassez de chuva. Há
alguns 2 meses atrás, esse mapa aqui estava quase que completamente amarelo. No da direita, a gente percebe anomalia de temperatura, ou seja, para esse trimestre, maio, junho e julho, a gente prevê aí temperaturas muito acima da média, tá ok? Acima do que seria considerado normal para o período. Pode passar? Ok. Esse quadro aqui foi produzido pelo Serviço Geológico do Brasil e ele foi apresentado para a gente no último alerta de cheia que a CPRM sempre costuma fazer. O que diz aqui? Que para esses municípios, Manaus, Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, né, qual é a máxima cota estimada para esse ano? Qual é a maior posição que o nível do rio nesses municípios deve atingir? Claro que tem uma margem de erro, mas o percentual é mínimo, certo? E aí, em função da máxima estimada, eles estipularam algumas cotas. Cotas de alerta é aquela cota que a pessoa já tem que abrir o olho, certo? A cota de inundação, quando começa a apresentar alguns impactos negativos à sociedade ali. E a cota de inundação severa, que é aquela mesmo, meu irmão, pegou geral. Entendeu? Só relembrando aqui, para Manaus, nós passamos dessa cota aqui no ano passado, certo? Ok, pode clicar aí, por favor. Observe, então, que o que nós temos estimado no ápice da inundação, que por hora ainda estamos vivenciando aqui na região de Manaus. No ápice da inundação, o máximo que pode chegar é em 27,14. Ou seja, só vai atingir essa cota de alerta, certo? Para Parintins, clica aí. O máximo é 7,15. Ou seja, nem atinge a cota de alerta. Para Itacoatiara, o máximo é 12,93, também nem atinge a cota de alerta. E para Manacapuru, atinge a cota de alerta, com 12,16, certo? Ou seja, a gente tem aí uma previsão de que os rios não vão encher tanto, e aí, quando vier a vazante, se mantiver a amplitude, tende a passar do que o que a gente viveu no ano passado. Tende a ser bem mais severo, certo? Agora eu peço para que o colega dê uma clicada bem aqui, nesse hiperlink, que vai abrir o site da Defesa Civil, aí ele arrasta para essa tela. Pronto. Beleza, aí ele clica nesse banner aqui, monitoramento meteorológico, hidrometeorológico, que abre uma dashboard, certo? Ok, nessa dashboard, eu estou fazendo questão de mostrar aqui, porque toda a sociedade pode ter acesso a esses estudos, né? Com base nos dados coletados pelas estações fluviométricas, certo? A gente faz essa explanação. Aqui a gente pode consultar, por exemplo, pelas calhas, lembra que eu falei? Operacionalmente, a gente divide nas calhas, e cada calha tem uma quantidade X de município. No caso aqui para Manaus, a gente consegue ver, ó, que a mínima atingida, cota mínima, 12,70, foi ano passado, em outubro, e a máxima foi 30,02, certo? Que foi em 2021, para cá, para Manaus, certo? Então, baixa aí um pouquinho, pode ir baixando, rolando, isso. Aqui tem o gráfico dos últimos 30 dias, a gente percebe que, de fato, aqui Manaus ainda está em regime de enchente, só que ele não tende a alcançar aqueles limites críticos lá que a gente viu, certo? E agora eu quero chamar a atenção, pode subir, por favor? Sobe. Aí clica, por favor, bem aqui, ó, série histórica. Para um dado curioso aqui, ó. Série histórica, de baixo. Isso. Aqui a gente vai direto lá para baixo. Pode descer. Isso. Pode descer mais, desce mais. Isso. Aqui, ó, está previamente filtrado para que a gente retorne aqui embaixo apenas os anos dos picos das maiores estiagens. Lembra? 2005, 2010, ano passado, e aqui eu filtrei também esse ano, 2024. A curva de baixo aqui, ó, essa curva aqui, ela é a curva de 2024. 5 minutos, coitado.
Beleza. Então, vocês notem que, olha só, esse ano ele está apresentando cotas mais baixas do que todos os outros anos de maior pico de estiagem. Entenderam? A gravidade? Então, além de a gente ter aquelas previsões ali, a gente sabe que esse ano já está se comportando, meu irmão, está tudo lá embaixo mesmo. Tá ok? Beleza, então depois, se quiserem, pode filtrar, tem outras estações fluviométricas de outros locais, pode retornar para a apresentação, para a gente acelerar mais o passo. Pode passar. Pode passar. Ok, pode passar. Dá mais um clique aí. Queria chamar a atenção para vocês que o nosso foco ele está na estiagem, mas também não devemos perder de vista as erosões de margens fluviais. Algo rotineiro aqui, que por sinal tivemos aquela ocorrência em Beruri, lá na Calha do Purus, certo? Com o fenômeno do Bossoroca, que também está associado a essas erosões, né? Essa dinâmica de subida e descida das águas facilita, o que a gente chama também de terras caídas. E muitas comunidades ocupam essas margens dos rios e existe esse passivo histórico habitacional que, em geral, as obras que vão dar solução para esse problema, elas são muito caras, certo? Requerem um recurso de uma grande monta aí. Então, mas isso aqui é um problema constante que a gente precisa pensar em soluções conjuntas para isso aqui. Temos que ter atenção aos incêndios florestais e aos incêndios urbanos, mas agora eu fiquei bem tranquilo, porque mesmo eu sendo bombeiro, eu confesso que eu não tinha a noção da quantidade de tarefas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que agora foi esclarecido, né? Muito bacana. A gente fica tranquilo com relação a isso. Pode passar. Aqui alguns pontos de atenção relacionados a esse período, certo? Daqui eu vou só destacar a questão das dragagens dos rios, o controle da qualidade do ar, que se o contaminante é fumaça, tem que atacar lá onde causa a fumaça, né? Controle da elevação dos preços, a manutenção dos portos e aeroportos, manutenção de rodovias, certo? O desabastecimento do comércio, em função do isolamento. Tudo isso aqui resulta do isolamento, né? Com exceção do controle da qualidade do ar, queimadas, etc. Pode passar, pessoal. Ok, aqui é só mostrar para vocês um exemplo de alguns grupos, né, que têm afinidades, e a gente reúne esses grupos e faz essas tratativas, essas reuniões, essas discussões. Ok? Tem o grupo da indústria, do comércio, da água, do saneamento, transporte, etc. De maneira que, no próximo slide, a gente percebe que a gente conseguiu, até a data de hoje, realizar realizar reuniões com 88 instituições, tá bom? Diversas, de várias esferas. Ok? Pode passar, e é o slide final, acredito. A gente tinha isso para passar. Muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído com todos. Obrigado.